Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, estamos começando mais um vídeo da nossa série O que é, e hoje nós estaremos falando sobre o que é perda de carga. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2017 e aproveitamos para desejar a você que está assistindo um ano repleto aí de realizações, que você consiga vencer todos os desafios que surgirem na sua vida. Bom, vamos lá. O que é perda de carga, né? Antes da gente falar o que é perda de carga, vamos falar primeiro o que é carga, porque o conceito de perda de carga ele é oriundo desse conceito do que é carga. Da estática dos fluidos, a gente definiu carga como a pressão dividido por gama, que é o peso específico do fluido. Essa vem diretamente lá do teorema de Stevens, né? E isso nada mais é do que uma determinada profundidade H. Então, se a gente imaginar aqui um determinado fluido em azul, eu tenho o ponto 1, o ponto em amarelo, onde eu tenho um determinado H, que é o H1. E, por outro lado, eu tenho também o ponto 2, que é na profundidade H2. A carga nada mais é do que uma medida de pressão em unidade de comprimento. E daí que vem, desse conceito de carga, que vem as unidades metros de coluna d'água, milímetros de Hg e, para ser mais genérico, metros de coluna de líquidos, por exemplo. Né? Poderia ter outro, polegada e por aí vai, né? Depende do sistema que você está. Aqui no Brasil, mais comum metro coluna d'água ou metro coluna de líquido. Por que a gente está falando metro coluna de líquido? Como a gente acabou de colocar a fórmula ali, pressão sobre gama, para a mesma profundidade H1 e H2, se eu tiver um fluido com maior ou com menor peso específico, eu vou ter uma pressão maior ou uma pressão menor para a mesma altura, né? Porque se eu pegar aí o gama e passar para o outro lado da equação, eu passo a ter que pressão é gama H. Então, quanto maior for o peso específico, maior vai ser a pressão naquele ponto 1 e também no ponto 2, se o fluido for mais pesado. É isso que quer dizer. Bom, antes da gente continuar, gostaria de convidar você, aqui logo abaixo, existe um link lá para o nosso grupo do Facebook. Né? Lá no Facebook a gente disponibiliza, melhor falando, materiais. Né? Então, se você fizer parte lá do nosso grupo, você vai ter acesso a esse material. É só clicar no link, vai direto lá para a página do Facebook, você pede para entrar e assim que a gente acessar o Facebook, a gente está te autorizando. E também gostaria de convidar você a participar, a entrar na nossa loja, e se for comprar alguma coisa aí que você já estiver procurando, comprar com a gente lá. Bom, voltando aqui ao assunto, antes da gente falar ainda o que é perda de carga, vamos falar o que é altura de energia. A altura de energia, lá da mecânica, ela usa o símbolo H maiúsculo e ela é definida por três parcelas. Aqui a gente está falando a energia mecânica do ponto de vista hidráulico. Se a gente for levar em consideração a transferência de calor e mais o trabalho, aí a gente cai na primeira lei da termodinâmica. Então, isso, se for dessa forma, a gente estuda então através da termodinâmica. Aqui a gente não tem, então, a transferência de calor a gente não considera, e também não tem, nesse princípio aqui, não teria trabalho, né? O fluido não está executando nenhum tipo de trabalho. Então, o H ele tem o chamado carga de pressão, que é a parte da energia de pressão, que a gente pode falar dessa forma também. A gente tem a parcela da carga cinética ou da energia cinética, que seria V ao quadrado sobre 2G, e por analogia também a carga potencial, que é o Z, que é uma posição. Lá na mecânica convencional, a gente tem lá a energia cinética, a energia potencial, e aí a unidade de energia é o Joule. Né? Mas aqui a gente está fazendo a altura de energia porque a medida também é em metro. Aí você pode pensar assim, mas qual é a lógica? Na verdade, não é a energia do ponto de vista lá de trabalho do Joule, né, da unidade de Joule, mas sim é o mesmo que a energia dividida por unidade de peso de fluido, né, que é o que acaba caracterizando. Existe uma aula de mecânica dos fluidos que a gente explica detalhadamente esses pontos aqui. Se você não compreendeu, então você pode acessar a aula lá da equação da energia e entender melhor. Bom, voltando aqui, né? Então vamos imaginar que eu tenho um tubo, eu fiz de propósito um tubo cônico, para quê? Que à medida que eu altero o diâmetro da minha tubulação, ou a seção, né, que poderia ser um
um conduto de qualquer seção, não necessariamente circular, eu vou ter pela equação da continuidade, eu vou ter então uma alteração. Se eu pensar ali que eu tenho na parcela de pressão, uma parcela de cinética, uma parcela potencial, para que a energia seja constante, e não pela conservação da energia, eu vou ter que ter variação. Então, se eu alterar o diâmetro na seção, eu tenho, no caso, uma diminuição. Eu aumento a velocidade e diminuo a pressão. Se eu fizer o contrário, eu diminuo a velocidade e aumento a pressão. Mas se eu tiver diferença de Z's, pode ser que isso se iguale. Então, quando eu altero, eu posso alterar a energia ao longo do escoamento, ela vai se mantendo razoavelmente constante, a gente vai explicar melhor isso daqui a pouco, e aí eu posso ter essas compensações. Então, posso ter uma transformação de uma parte de pressão virar cinética, cinética virar potencial, e assim por diante, depende das características. Bom, eu tenho então uma energia em 1, que é pressão em 1 dividido por gama, velocidade ao quadrado sobre 2g, V1 ao quadrado sobre 2g, e Z1. Também tenho altura 2, que seria a energia em 2, que é a mesma coisa, pressão em 2, dividido por gama, V ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2g, mais Z2. Bom, lá pela conservação da energia, que a gente acabou de falar, a gente teria que H1 é igual a H2. Mas não é isso que a gente observa na prática. Então, quando eu falo que é razoavelmente constante, é porque essa pressão, essa energia vai sendo dissipado e eu tenho que fazer uma compensação, digamos assim. Então, daqui que vem então o conceito de perda de carga. Na prática, eu tenho que a energia em 1 é maior que a energia em 2. Veja que na figura que a gente considerou agora há pouco, nós não temos nenhuma máquina, não tem nenhuma bomba, nenhuma turbina ali nesse trecho. Então, quando eu tenho uma máquina, aí tem que olhar a equação da energia com presença de máquina, também tem uma aula só disso lá na série de mecânica dos fluidos. Bom, então que a diferença H1 menos H2 foi o quê? Foi para onde? Foi a perda de carga. Então a perda de carga, na verdade, ela nada mais é do que a perda de energia ao longo do escoamento. Então a perda de carga, se a gente falar mais conceitualmente, é a dissipação de energia que acontece no escoamento fluido. Então à medida que eu vou tendo o escoamento, eu vou por atrito viscoso, então por causa da viscosidade, do atrito entre o fluido e a parede, e assim por diante, eu vou tendo essas dissipações. A perda de carga ela pode ter dois tipos, a distribuída, que acontece ao longo do escoamento, e a localizada. Então qualquer coisa que eu tenha no escoamento, que interfira no escoamento, ele vai gerar uma perda de carga. Então essa perda de carga, de um modo geral, se caracteriza principalmente pela perda de pressão no meu escoamento. Então no caso, em tubos horizontais, se a gente imaginar agora um tubo de seção constante, onde o diâmetro em 1 é igual ao diâmetro em 2, se eu medir as pressões em 1 e 2, eu consigo determinar qual é a perda de carga nesse trecho. Então, se eu tivesse um manômetro nessa tubulação que eu simbolizei ali, eu indiquei ali, eu teria então fazendo a diferença de pressão, porque nesse caso tanto V ao quadrado sobre 2G em 1 é igual ao que eu tenho em 2, porque o diâmetro não muda, e eu só tenho mudança de velocidade quando o diâmetro muda, porque a vazão ela para regime permanente é constante, o Z também é o mesmo, então elas vão se igualarem na equação. Então vai ficar H1 igual H2 mais perdas. E nesse caso, sobra só, matematicamente, vai sobrar só as pressões. Então, a diferença de pressão de 2 menos a pressão em 1, multiplicado aí pelo H, eu teria qualquer energia dissipada, então, qual seria a perda de carga. Então, se eu pegar a pressão e dividir por gama, eu teria a perda de carga nesse trecho 1 e 2. Bom, pessoal, é muito simples o conceito de perda de carga. O objetivo desse vídeo não era ensinar como calcular, para isso tem uma aula lá de mecânica dos fluidos que a gente ensina os métodos para calcular a perda de carga. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, só mandar eu quero para o número que está aí. Entra lá na nossa loja,
escolhe alguma coisa lá que você já vai comprar e compra com a gente para nos ajudar. Contatos via Facebook, se você quiser baixar os materiais que a gente tem disponibilizando, que a gente disponibiliza, entra lá no nosso grupo, tem um link aí na descrição do vídeo, pode mandar contato via e-mail, WhatsApp, vou deixar suas mensagens aqui, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.